Amém? O livro de João 3,16 diz assim, ó. Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, esse que vos fala é o teu amigo, teu irmão em Cristo, pastor Alessandro abençoado, aqui da cidade de Jaboticabal. Amém, queridos? Junte a tua fé junto com a minha fé e vamos gerar milagre na manhã desse dia. Meus amados, deixando uma palavra para vocês e mais uma vez uma ilustração, tá? Salmo 103 e verso de número 3 diz que é Ele quem perdoa todas as nossas transgressões ou pecado e sara todas as nossas feridas. Evangelho de João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos vivendo uma época de uma triste realidade, a qual o Covid ele tem alastrado não somente o Brasil, mas o mundo. Eu me lembrei aqui, amados e queridos, de uma história que eu vi há muito tempos atrás. Eu gostaria de compartilhar esta ilustração com você. Amém, queridos? Muito bem. Diz a história que um casal casa-se e do fruto do relacionamento nasce uma criança, a qual está com 3 aninhos de idade, e eles estão muito felizes, até o dia em que o marido ele está no seu serviço e ele ouve os amigos comentando, dizendo, você viu aquela doença que surgiu lá do outro lado do mundo e é uma doença altamente contagiosa? E esse homem fala, não, eu não ouvi. E então ele diz assim, há um grande risco de uma pandemia mundial. E passa-se alguns dias, de repente esse homem fica sabendo que 70% dos países já estão com essa doença. E num dia ele acorda e de repente vai para o seu serviço. Agora barram na sua empresa, não pode entrar, não pode trabalhar, os mercados estão fechados porque essa doença atingiu o mundo. E alguns cientistas dizem assim, olha, o mundo está condenado a morrer, todos vão morrer por causa dessa doença. Então, um cientista muito espetacular, ele diz que encontrou a cura e que a cura estaria relativamente relacionada a um sangue específico na face da Terra e que alguém no mundo teria esse sangue, que era um sangue muito raro. E então, a história conta que todos são convocados a fazer o exame e quando fazem o exame, o marido, por sua vez, o seu sangue dá negativo, ou da sua esposa também dá negativo, mas o sangue da filha dele de 3 anos dá positivo. É o sangue que vai salvar a humanidade, é o sangue que vai sarar esta doença mortal. E então há alegria na casa, há uma alegria imensa e todos ficam contentes, até que levam a criança para fazer e confirmar realmente o resultado do sangue. Confirmado o resultado do sangue, o médico sai em lágrimas com um papel na mão e a família olha e diz, doutor, não estou entendendo, o sangue deu positivo, a humanidade está salva. E o médico então diz assim, sim, mas para salvar a humanidade, o sangue da sua filha é o suficiente, porém ela não vai resistir e ela vai morrer. Queridos, eu paro aqui e te faço algumas perguntas. Se fosse você daria a sua filha para salvar a humanidade? Se fosse você entregaria a vida da sua filha para salvar a humanidade, para salvar um bandido que não conhece, que não respeita pai, não respeita mãe, para salvar alguém que vive nos botecos, para salvar alguém que não tem merecimento algum? Você entregaria a vida da sua filha inocente para salvar a vida de uma pessoa, para salvar todos? Se você é aquele que diz assim que não, eu te daria uma resposta dizendo assim, muito bem, alguém pegaria sua filha à força e fazeria o serviço. Se você é aquele que diz assim, sim, eu entregaria, lógico, porque até mesmo a minha filha morreria, concordo com você, tá? Entregar seria a melhor solução. Porém, eu te faço uma pergunta,
quais seriam a última palavra que você daria para sua filha? O que você faria com a sua filha? Talvez um abraço, um beijo. Quais seriam as últimas palavras? Essa questão é uma questão psicológica. E, amados, agora eu entro com uma finalização da história. Queridos, e se eu falar para você que isso não é apenas uma parábola e que isso já aconteceu? Aí você diz, é o Covid, pastor Alessandro abençoado? Não, não é o Covid. Mas uma certa vez, lá no Jardim do Éden, uma doença maldita chamada pecado invadiu o Jardim do Éden, e eu e você estávamos condenados a morrer e ir para o inferno, que é o lago de fogo, que é a segunda morte. Mas um dia, o Deus Todo-Poderoso descobre que há uma cura para o pecado. Mas para que o pecado fosse sanado da humanidade, ele teria que entregar o seu filho. E aí entra o Evangelho de João, capítulo 3 e 16, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Amados, aí entra Salmo 103 e 3, que diz assim, que é Ele quem perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas feridas. Muito bem, finalizo dizendo para você, ei, valorize a salvação, valorize a graça, a paz do Senhor. Amém.